Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Mais um testemunho, né? Testemunhando os feitos de Deus. É isso mesmo. E o assunto é sobre os anjos de Deus. É um assunto muito importante, que muitas vezes parece até que não existe isso. É imperceptível, mas é uma grande realidade que a Bíblia revela. E se ela revela, é porque é verdade. Vamos então ao primeiro texto, que está ali no livro de Hebreus. Vamos ver aqui. Hebreus, capítulo 1, versículo 13 e 14. Diz assim: E qual dos anjos jamais disse, assenta à minha destra? Versículo 14, não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Veja só, né, que coisa tão importante que muitas vezes a gente não tem o conhecimento. Não é? Então a primeira revelação é essa. Quem são os anjos? Por que eles existem a serviço de Deus? Eles estão a serviço de Deus em favor daqueles que irão herdar a salvação. Aleluias! Então isso é maravilhoso. E é claro que essa realidade acontece quando alguém realmente restaura com Deus, se torna um filho de Deus, ao ouvir o Evangelho, abre o coração e restaura a sua comunhão com Deus, e através do batismo, ele passa a ser, então, propriedade de Deus. Então agora é com Deus. Estava no mundo desamparado, mas agora, nesse concerto, Deus então vai guardá-lo. Pedro revela que, a partir de Cristo, nos tornamos propriedade exclusiva de Deus. Amém, amados? Podemos entender por que Paulo diz, né? Meu Deus do céu, aleluia, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque ele tem a percepção, o entendimento de tudo isso. Aleluias. Veja bem, queridos, os anjos a gente não vê. Nem eles, nem a ação deles. A gente não vê. Porque nossos olhos são naturais. Não podemos ver as coisas espirituais. E é isso que a Bíblia revela. Aquilo que nós não podemos ver. E isso é a nossa fé. Naquilo que a Bíblia diz. Glória a Deus. Então os anjos existem. Estão a serviço daqueles que temem a Deus. Amém, amados? Daqueles que têm um concerto com Deus. Muito bem. Agora, veja só, com relação aos anjos. Aleluia, miríades de miríades. É muito anjo. Não é? É incontável. E eles estão a serviço. Agora, veja bem, o que é a fé? A fé é crer. É preciso crer na palavra de Deus. E ela diz isso. Amém, amados? Então, comece a viver dessa maneira. Dá lugar a isso, a palavra de Deus. Dá lugar aos anjos. E sinta-se guardado por Deus onde você estiver. Veja quanta coisa a gente falou sobre isso, sobre os anjos, não é? E quanto é importante a gente crer nessa verdade. Por quê? Porque se você é de Deus, essa palavra é para você. Os anjos de Deus, aleluia, estão a serviço daqueles que irão herdar a salvação. Amém, amados? E aí a gente quebra também um negócio aí, né, do ocultismo, sobre anjos, que é tudo balela, mentira. O anjo está a serviço de quem? De Deus e daqueles que irão herdar a salvação. E jamais do pecador. Aquele que está no mundo é do mundo. E Satanás, ele é o príncipe desse mundo. E nós somos os filhos
da obediência, aleluia, à palavra de Deus, é claro, a Deus. Agora vejamos aqui nos Salmos 34, ainda sobre os anjos, amém? Eu separei isso aqui, amados, mas muitas coisas tem aqui na palavra de Deus sobre os anjos. Então, Salmos 34, versículo 7, 34, 7, está escrito assim: o anjo do Senhor, veja, o anjo do Senhor, acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quer dizer, não é só acampar, estão ali para nos livrar a nosso serviço da parte de Deus, porque somos filhos dele. Mais uma vez, então, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Olha só. Amém? Agora, veja bem, amado. Existe miríade de anjos. Agora, existe um anjo, especificamente, que vai estar ao nosso lado, de cada pessoa que restaurou com Deus. A partir daí, o anjo do Senhor. Amém? Um anjo do exército de Jesus, nosso general. Aleluia! Ele vai acampar ao lado dessa pessoa. Amém, querido? Que maravilha! E os livrará da ação do inimigo. Aí nós voltamos, né, e trazemos então aquela palavra que está em 1 Pedro, não é? Que Satanás anda ao nosso derredor. Por quê? Porque quem anda ao nosso redor é o anjo do Senhor. Que anjo é esse? Anjo poderoso, que desbaratou lá 137 mil dos assírios. A gente sabe muito bem disso aí. Amém? E Israel venceu um anjo só, sem ninguém fazer nada a não ser adorar a Deus e buscá-lo de todo o coração. Amém? Então veja, esse anjo é o anjo do Senhor. Ele fica ao nosso redor o tempo inteiro. Um dia nós saberemos das quantas vezes que Deus nos livrou. Quer dizer, o anjo, então, é uma realidade espiritual que está ao nosso redor, a nosso favor. E nós precisamos crer para que isso seja real em nossa vida. Porque é pela fé que as coisas acontecem. Então considere isso, onde você ir. Amém? Os anjos e o anjo estará com você. Aleluias? Então, amado, é um assunto de extrema importância. Glória a Deus por isso. Eu quero deixar aqui algum testemunho que eu tive, amém? Com relação ao meu ministério. Muito bem, eu estava num local em Pelotas, que fica numa região escura, uma faixa estreita, e era tarde da noite, meia-noite, quase meia hora, eu acho. Fui numa casa lá e atrasou. De repente, estou caminhando, tudo escuro, nenhuma condução, nada, e eu caminhando, um violão. De repente, alguém gritou: "Ei, você aí!" Aquela voz assim, sabe, para colocar medo. E eu entendi, eu senti que era uma coisa, tipo assalto ou coisa ruim. Primeira coisa que eu fiz: Senhor, eu estou na tua presença. Ele começou a gritar, dizer palavrão, e dizer: apaga essa luz. Para que essa luz? E quanto ele mais gritava, mais ele se distanciava, e eu ia em frente, dizendo: Senhor, eu estou na tua presença. Ele várias vezes disse essa palavra: que luz é essa? E eu sabia, o anjo do Senhor que estava comigo. Aleluias! E ele me livrou. Sumiu, foi-se embora, acabou. Eu vinha lá onde eu moro, à noite, 2 horas quase, estava de jejum, quando um muro, do lado de lá, alguém saiu com uma arma. E de cima ele gritou, apontando a arma para mim: isso é um mas. Ele não chegou a completar. Eu só vi assim, ó, tuc, no outro lado do apartamento. Como se alguém largasse lá. E eu fui livre pelo anjo do Senhor. Foi quantas vezes? Mas para encerrar, eu estava anos atrás ministrando num lugar, e veio um casal e uma pessoa tinha problema espiritual. Quando eu orei por ela,
não é? Ela se manifestou e de repente ela vai para trás. E eu olhei e digo, bah, mas vai se borrachar, tinha 1,90 m quase, forte. Digo, meu Deus, e agora? Mas eu mesmo assim coloquei a minha mão atrás dele, esperança, não é? Mas de repente eu vejo que a minha mão se torna forte e ele parece bem fraquinho. Fui caindo devagar até o chão. E eu fiquei olhando e pasmado, dizendo, que negócio é esse? Hoje eu sei, amém? Porque se eu estou ministrando com alguém, os anjos estão presentes. E o anjo, meu anjo, está presente. Aleluias. Então, vai me assessorar, vai me guardar, vai me livrar. Sabe, amado, quando você recebe autoridade em nome de Jesus, você ordena em nome de Jesus, mas quem realiza não é você. Amém? Mas quando você usa autoridade e dá uma ordem nesse nome de Jesus, os anjos entram em ação. Aleluia. Então, toda vez que você invocar o nome do Senhor, os anjos estarão sempre prontos a entrar em ação. Mas mesmo que você não invoque, aleluia, se você é do Senhor, estará guardado por Ele. Amém, amados? Então fica aí para você tudo isso com relação aos anjos. Né? Saiba que é miríade de miríade, então é muito anjo. Aleluia. A gente vê lá, não é, em Daniel, que um anjo entrou em peleja, tá, por Daniel, na oração de Daniel e do jejum. Mas foi tão grande a batalha que ele chamou um outro anjo. Amém? Então, até isso nos faz pensar a respeito. Amém? O quanto é importante crer nisso, mas também fé no poder de Deus, na palavra de Deus, nas promessas de Deus. E saber que precisamos realmente ser valentes em oração e jejum até alcançar a bênção. E saber que todo o reino espiritual a qual pertencemos agora se move em nosso favor. Amém? Glória a Deus. Fica essa mensagem então para você, que sabe alguma coisa a mais, mas pense a respeito. Acima de tudo, creia nisso e comece a viver dessa maneira. Tudo que você fizer, amado, duas coisas importantes. Considerar a presença do Espírito Santo e ser dependente, mas também considerar os anjos que estão presentes. É o que o livro de Hebreus fala, e você pode ir lá consultar essas passagens, para você vai ver no Antigo Testamento, você vai ver Pedro, por exemplo, a igreja orando, e o anjo abrindo lá a cadeia para ele sair. Você vai ver muitas vezes os anjos, aleluias, se manifestando em ação. Amém? Presta atenção então e seja abençoado. Pai, em nome de Jesus, abençoa essa pessoa, Senhor. Concede sabedoria, o entendimento, a revelação, mas a fé, para que venha a crer e ser de fato mais do que vencedor. Amém. Pastor Francisco Lucas, Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina, telefone para contato 999-12-8245. Apenas creia e tu verás a glória de Deus. Escute, há um movimento espiritual que você não vê, mas que a palavra revela. Creia. Amém? Deus te abençoe.